Bom, mais um dia, né, da participação nossa nesse projeto Sementes de Luz, um projeto muito útil para todos nós. E hoje a gente vai comentar o texto do capítulo 34 do livro Luz Acima, psicografia do Chico, e pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos. Esse capítulo, o título é Na Subida Cristã. Todos nós já reconhecemos que a aquisição de virtudes é uma subida, é a subida desse monte, né? É o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são aqueles bem-aventurados que conseguem ir subindo o monte das virtudes, né? Da humildade, das aflições e etc. E aqui traz a reflexão, nesse texto, Humberto de Campos traz a reflexão do Filipe, que acompanhava Jesus no dia a dia, que convivia com Jesus, que estava aprendendo as lições que Jesus trouxe, e Filipe reconhecia plenamente a boa nova, né? A grandeza do ensinamento de Jesus. E ele reconhecia tanto os ensinamentos de Jesus que achava difícil seguir. Ele dizia que, indiscutivelmente, esses ensinamentos, a Boa Nova, era um monte divino. Ele chamava de monte divino alto demais para a vulgaridade da existência comum, né? Era grande demais para a nossa existência humana tão frágil, né? Tão ignorante. E criava um abismo. E ele estava achando difícil superar esse abismo. Ele estava dizendo que a luz ofuscava, né? Que Jesus, e ele até chega a sugerir para Jesus, por que não trouxe um ensinamento mais gradativo, mais aos poucos, e as próximas gerações iam aprendendo. Olha só, ele tinha a dimensão do ensinamento de Jesus, e tinha a dimensão também da dificuldade, da distância que ele se encontrava da prática desses ensinamentos. E chegou a falar, bom, é difícil demais isso. Não tinha um jeito disso ser mais fácil, de trazer o ensinamento aos poucos? Hoje nós temos a mesma conduta de Filipe. Quando alguém diz na doutrina espírita que Jesus é o guia, que é o modelo, que é o caminho, que a gente tem que agir da forma como Jesus agia, perdoando, compreendendo, a gente fala, nossa, mas é demais, eu não consigo. É o mesmo raciocínio. É a gente enxergar a montanha alta demais. É a gente colocar o defeito na distância e não na gente, né? Olha onde Filipe estava colocando a dificuldade. Ele estava colocando a dificuldade na distância entre ele e os ensinamentos de Jesus. Isso a gente faz até hoje. Nós colocamos as nossas dificuldades também entre a distância entre nós e os ensinamentos de Jesus. Isso eu não vou conseguir nunca. Isso é difícil demais. Aí a gente estaciona. E Jesus dá uma resposta muito perfeita. E na reflexão Filipe fala, olha, eu que estou aqui, seguindo Jesus diariamente, aprendendo com ele diariamente, tenho toda essa dificuldade, reconheço a dimensão dos ensinamentos e sei da dificuldade. Imagina as pessoas no dia a dia que não estão recebendo esses ensinamentos, como é que vão adquirir esse ensinamento? E ele pergunta para Jesus, mestre, não será mais justo graduar essas visões? Quer dizer, que trouxesse ensinamentos mais devagar? É razoável diminuir a luz da revelação. Olha a sugestão do Filipe. É razoável diminuir a luz da revelação para que não ofusque o entendimento do povo. Então ele estava colocando a dificuldade na luz, e não em quem tinha dificuldade. E Jesus vai e coloca o problema no lugar certo, né? Aqui o problema era a luz, o problema era a virtude. Então não é a virtude de Jesus que é o problema, não é a luz que é o problema. O problema é nosso, que a gente não consegue subir essa montanha. E por várias razões, e Jesus aponta a razão principal. E Jesus diz, o texto diz que Jesus sorria, né? Com bondade, e dizia, olha, se as ideias redentoras dos nossos ensinamentos são focos brilhantes que vêm de cima,
né? Se essas revelações são ensinamentos brilhantes que vêm de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada para compreendê-las e materializá-las. Então o ensinamento não foi além da nossa capacidade. Se Jesus é guia, se ele é modelo, se ele trouxe toda essa exemplificação, aquilo não foi além da nossa capacidade. Nós temos capacidade de compreender os ensinamentos e de praticar esses ensinamentos. Aí Jesus diz, se esses obstáculos aparecem, impedindo-nos a subida, essas dificuldades pertencem a nós mesmos. Olha, Jesus colocando o problema no lugar certo. O problema não sou eu, Jesus, que estou muito além. O problema não é a luz que ofusca. O problema somos nós, que temos dificuldades de ir até Jesus. Qual foi o chamado de Jesus? Vinde a mim, os cansados e aflitos. E ir até Jesus não é tão simples. É mais difícil do que o que a gente pensa. Por isso Paulo de Tarso falou, travei o bom combate. Esse é um grande combate. É o combate conosco. É o combate com as nossas imperfeições. É o combate com as nossas tentações, com aquilo que nos impede de seguir esse caminho. E Jesus identifica, então o problema não sou eu. O problema não é quem sabe, o problema não é a luz, o problema é quem não está conseguindo. E aí mais para frente, no texto, um determinado dia, Jesus e o Filipe, eles tinha uma caminhada prevista, que eles iam subir até o Monte Hermon. Eles iam subir até o topo do Monte Hermon. E olha, Jesus aproveita os ensinamentos, né? As passagens são passagens de ensinamentos, né? E estava dizendo que, embora eles subissem devagar, essa subida fosse devagar, e a subida desse monte é devagar mesmo, as nossas imperfeições não são eliminadas rapidamente, é muito lentamente, né? De momento a momento, o Filipe pediu uma pausa. Para quê? Ele estava dizendo que ele estava suado, inquieto, ele sentava na margem do caminho para tirar pequenas pedrinhas das sandálias. Olha só, olha o ensinamento. Subia uma montanha, de fato, e nessa subida da montanha, o problema não estava na montanha. O Filipe a todo momento pedia para que eles parassem, sentava à margem do caminho. Como sentava à margem do caminho? Ele saía do caminho, ele parava de caminhar e sentava, parava para quê? Para tirar essas pequenas pedras na sua sandália, para tirar essas pequenas pedras do caminho. O que são essas pequenas pedras do caminho? São essas nossas dificuldades do dia a dia. Então não são as grandes coisas que nos impedem de seguir Jesus. São essas pequenas pedrinhas do dia a dia que andam na nossa sandália e a gente para a toda hora reclamando, cansado, para tirar essas pedrinhas. E ele diz, gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Filipe gastava tempo e paciência para localizar essas pedrinhas entre os dedos feridos. Olha que figura bem feita, que figura bem criada. Primeiro ele reclama que o problema está na lição, que é muito grande. Depois ele, é a luz que ofusca. Ele sugere que a lição venha mais devagar. Jesus falou, opa, não é por aí. Não é a luz que está muito forte, não é a lição que veio muito, porque a mente humana tem capacidade de aprender a lição conforme a lição chegou. O problema não é da lição, o problema é do aprendiz da lição. Então não vai passar a solução do problema para fora. O que Filipe estava querendo dizer? O problema não sou eu, o problema está lá fora. Que é isso? A nossa mania de apontar. Não sou eu, está lá fora. O problema é da lição, o problema é da luz. Jesus, não. O problema é de cada um. Então o problema de cada um já é diminuir o orgulho, já é o primeiro degrau da subida da montanha, que é a humildade. Reconhecer que o problema sou eu. E depois não ficar com esses problemas monstruosos. O problema é do dia a dia, que eu gasto muito tempo e paciência para localizar essas pedrinhas nos dedos feridos. E aí o texto continua. Essas pedrinhas podem converter-se em venenosas. Essas dificuldades, as pedrinhas, podem converter-se em venenos que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual.
estabilidade espiritual, domínio espiritual, equilíbrio. Subir esse monte tem que ser com consciência, com foco, com meta, devagar, eliminando as dificuldades, ora desviando das pedrinhas, ora resolvendo as questões das pedrinhas, mas sabendo que no caminho tem essas pedrinhas, são as pedras do caminho, são essas pedrinhas do caminho que a gente aprende a tirar e deixa de colocar, e vamos deixar de colocar a dificuldade na altura do caminho, na distância do caminho, na luz da revelação, porque a diferença com Jesus é grande demais. A gente, ele não é guia e não é modelo gratuitamente. Ele é o guia dessa subida dessa montanha, né? E ele é o modelo de como sobe essa montanha, né? E a gente acha que o problema está lá fora, está o guia que está guiando depressa demais, o modelo que é um modelo inatingível. O guia tem respeita a velocidade de cada um, e o modelo é o modelo ideal, que é o modelo mais perfeito que já veio para a Terra para ensinar o caminho de subir esse monte, porque ele já subiu esse monte. Ele está à altura do monte, porque ele e o Pai são um. Nós é que estamos aqui atrás necessitando subir esse monte. Então é preciso que a gente pare de colocar as dificuldades lá fora, reconhecermos as nossas dificuldades, enfrentar as nossas dificuldades e que a gente aprenda a conviver e a tirar e fazer dessas pedrinhas aquilo que nos fortalece. Esse é um texto muito bonito e que traz uma lição muito bonita. Até a próxima.